Na Eritreia, existe uma regra não escrita que pode decidir se você volta para casa ou simplesmente desaparece. E o pior, você pode quebrar essa regra em menos de 5 minutos sem nem perceber. O calor aqui é diferente. Ele não apenas queima a pele, ele parece pesar sobre os ombros como uma sentença. Hoje você vai entender por que algumas dessas zonas são evitadas a qualquer custo e o que realmente acontece com quem entra nelas sem conhecer a mecânica invisível do perigo. Se você gosta de histórias que quase ninguém tem coragem de contar, já se inscreve agora para não perder o próximo relato. Imagine-se caminhando por Asmara ou pelas periferias áridas que cercam o país. O silêncio é a primeira coisa que você nota. Um silêncio denso e metálico que parece absorver o som dos seus próprios passos. Você não está sozinho, embora não veja ninguém. Cada janela entreaberta, cada sombra sob uma marquise de concreto desbotado, parece carregar um par de olhos fixos em você. A sensação de estar sendo observado não é uma paranoia, é uma constante geográfica. Aqui, a liberdade é apenas um conceito teórico e a vigilância é a única certeza absoluta. Não se trata apenas de onde você pisa ou de quais fotos você tem o atrevimento de tirar com seu celular oculto. Não é sobre o que você diz, é sobre quanto tempo você permanece em um determinado perímetro. O tempo é a moeda de troca mais perigosa que existe nestas zonas proibidas. A primeira vez que ouvi sobre a regra dos 5 minutos, eu estava em uma pequena vila nos arredores de Massawa, um lugar onde o sol reflete nas ruínas coloniais como um espelho de fogo. Eu estava acompanhando Elias, um guia local que conhecia as frestas do sistema como ninguém. Elias era um homem de poucas palavras, cujos olhos estavam sempre escaneando o horizonte, não em busca de beleza, mas de silhuetas de patrulhamento. Eu me lembro de ter parado para registrar uma imagem de uma estrutura que parecia abandonada, algo que lembrava uma antiga estação de rádio soviética. Foi ali que o ar ficou pesado. Elias me puxou pelo braço com uma força que eu não esperava e sussurrou para que eu não olhasse para trás. Ele não correu, ele não demonstrou pânico, ele apenas começou a caminhar em um ritmo constante, quase mecânico, em direção a um mercado movimentado. Ele me explicou que eu havia acabado de entrar na zona de influência de uma unidade de monitoramento secreta. E o erro não foi ter entrado, o erro foi ter hesitado. Quando você entra em um desses perímetros invisíveis, o relógio começa a correr. Se você não sair em 5 minutos, o sistema de vigilância, composto por informantes e câmeras estrategicamente colocadas em pontos cegos, marca sua presença como uma ameaça. A história que Elias me contou depois, já em um local seguro, me deixou sem fôlego. Ele falava de um jornalista estrangeiro que, meses antes, havia tentado documentar um centro de triagem próximo à fronteira. O rapaz, movido pela curiosidade, ficou parado na beira de um caminho de terra, anotando observações sobre o movimento de caminhões militares. Ele ficou ali, talvez por 6, talvez por 7 minutos, o suficiente para que 2 patrulhas convergissem para o ponto exato onde ele estava. Ele nunca mais foi visto, e nem o seu equipamento. A regra dos 5 minutos é uma ferramenta de controle social desenhada para impedir que qualquer pessoa, local ou visitante, crie raízes ou observação prolongada em pontos estratégicos. O Estado não precisa de muros de concreto em todos os lugares se ele tem a vigilância do tempo. Se você circula, você é apenas um transeunte. Se você para por mais de 5 minutos, você se torna um alvo de interesse. A revelação mais chocante é que essa regra não está escrita em pilastras ou decretos oficiais. Ela é uma cultura de sobrevivência que os próprios habitantes internalizaram. Eles sabem exatamente onde os 5 minutos começam e onde terminam. Eles evitam lugares específicos não por medo de fantasmas, mas por medo do tempo. Se você for visto em uma esquina conversando por mais tempo do que o necessário ou observando uma construção oficial, a suspeita é imediata. O governo eritreu opera através da onipresença. A informação flui das sombras,
dos vizinhos que são incentivados a reportar comportamentos anômalos. E o que é mais anômalo do que alguém parado, observando o que deveria ser ignorado? A regra existe para garantir que a realidade do país permaneça protegida sob uma camada de opacidade hermética. Quando você entende que cada segundo que passa em uma zona restrita aumenta geometricamente a probabilidade de uma abordagem, o seu conceito de tempo muda. Você começa a se mover com um propósito frenético, quase paranoico. Você entra, capta o que precisa e desaparece antes que a marca dos 5 minutos se torne um gatilho para os serviços de segurança. É uma dança constante entre a curiosidade e o instinto de preservação. A tensão é o que mantém o sistema funcionando. É a certeza de que, se você falhar em gerenciar esse tempo, a sua vida como você a conhece pode ser encerrada de maneira abrupta. Não há avisos, não há segundas chances, apenas a constatação tardia de que você subestimou o controle que eles exercem sobre cada metro quadrado de solo. Algumas regras não estão escritas em lugar nenhum, mas são as que mais custam caro quando você descobre tarde demais. A Eritreia não é um lugar onde você explora, é um lugar onde você navega, sempre consciente de que o ambiente está vivo e reagindo a cada movimento seu. Ao final da minha experiência, eu não conseguia mais olhar para um relógio sem sentir um frio na espinha. O tempo, que no resto do mundo é apenas uma medida, ali se tornou um carrasco silencioso. Eu me vi constantemente calculando o quanto de tempo eu podia gastar em cada lugar, sempre em alerta, sempre pronto para me mover. O impacto de viver sob essa pressão constante é algo que te marca profundamente. Você percebe o quanto de liberdade você tem em qualquer outro lugar do mundo e o quanto a vigilância pode moldar o comportamento humano até o nível do subconsciente. O silêncio que antes me parecia apenas geográfico, agora eu entendo como um produto direto desse medo. O medo de ser, o medo de estar, o medo de durar. Se você chegou até aqui, você provavelmente entende que a curiosidade é um caminho perigoso, mas necessário para quem quer enxergar além do que nos é permitido ver. A vida em zonas fechadas não é apenas sobre o que acontece com quem entra, mas sobre a transformação silenciosa de quem observa e sobrevive. Cada esquina, cada rua, cada beco dessa região carrega o peso de inúmeras histórias que nunca serão contadas, de pessoas que simplesmente pararam por tempo demais e deixaram de existir para o mundo exterior. Eu deixei a região com a sensação de que, mesmo agora, longe daquela terra, a regra dos 5 minutos ainda ecoa na minha mente. A liberdade de ser um observador sempre será tolhida pela vigilância de quem detém o poder. E a lição mais valiosa que aprendi, a lição que espero que você leve consigo, é que a informação nem sempre é gratuita. Às vezes, o preço de saber é o risco de não poder contar. O mundo está cheio de lugares onde as regras não são ditas, mas são gravadas a ferro e fogo na pele de quem ousa testá-las. A Eritreia é apenas um exemplo extremo dessa realidade, um lembrete constante de que o controle é mais eficaz quando é invisível. A cada passo que você dá no seu dia a dia, pense naqueles que não podem se dar ao luxo de parar. Pense naqueles que vivem sob o cronômetro do medo. E, acima de tudo, valorize a capacidade de observar o mundo sem que a sua presença seja vista como uma ameaça à existência de um sistema que prefere que você nunca saiba o que acontece depois que os 5 minutos se esgotam. Este relato é mais do que uma curiosidade. É um alerta sobre os limites da percepção humana em ambientes de opressão total. Se você se sentiu imerso nessa atmosfera de tensão e mistério, saiba que essa é apenas uma das muitas faces do desconhecido que exploramos aqui. O silêncio que cerca esses acontecimentos é o mesmo silêncio que protege o sistema, e é por isso que trazer essas histórias à luz é tão importante. O desconforto que você sente ao ouvir isso é a medida exata do abismo que separa a sua realidade da deles. Enquanto você fecha esse vídeo, reflita sobre como o tempo é o recurso mais precioso e o mais vulnerável que possuímos
quando nossa liberdade está em jogo. Não esqueça de comentar 5 minutos se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como essa, vindas das zonas mais fechadas e inexploradas do nosso planeta. O seu engajamento é o que nos permite continuar mapeando o impossível e trazendo à tona o que foi feito para ser esquecido. O relógio continua correndo, mas agora talvez você entenda o porquê. Mantenha-se atento, pois em lugares onde o silêncio é uma regra, o conhecimento é a única forma de sobrevivência. A experiência que relato aqui não é apenas sobre o que vi, é sobre o que aprendi sobre a resiliência humana e a capacidade de adaptação em condições onde o erro é fatal. Cada detalhe, desde o calor que emana do solo até o som distante de um rádio, compõe um mosaico de uma vida sob vigilância constante. Eu estarei aqui, pronto para a próxima jornada, quando o mistério pedir para ser revelado. Até lá, observe o tempo, pois ele é, e sempre será, a testemunha mais silenciosa e perigosa de todas as nossas ações. Se você compreendeu a seriedade do que compartilhamos, saiba que o próximo passo será ainda mais profundo. Não se trata de explorar geografias, mas de explorar os limites do que o ser humano pode suportar quando a invisibilidade é a única proteção. Esteja preparado para o que vem a seguir, pois a verdade, quando revelada, não permite que você volte a ver o mundo da mesma forma. A história não termina aqui, ela apenas espera o momento certo para emergir novamente nas sombras de onde ela nunca deveria ter saído. O segredo da sobrevivência, em qualquer lugar do mundo, é saber quando ficar e, mais importante, quando partir antes que o tempo se esgote. Agradeço por ter me acompanhado até este ponto e espero que onde quer que você esteja, você valorize a liberdade de parar, observar e seguir seu caminho sem o peso de um cronômetro invisível ditando o fim da sua existência. Reflita sobre isso, pois a próxima história pode não ser apenas uma narrativa de terceiros, mas um alerta para todos nós que ainda acreditamos que o conhecimento é a chave que abre qualquer porta, contanto que estejamos dispostos a pagar o preço. Comenta 5 minutos se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como essa.